Olá, hoje nós vamos conversar com o professor Joel Muniz. Você está vendo aqui ao lado o projeto Pedalando o Meu Paraná. Eu convidei ele para falar com a gente porque a ideia dele é pedalar os 399 municípios do Paraná. Então nós vamos conversar agora, inclusive vamos saber busca de patrocínio e tudo mais nessa live especial que a gente está fazendo na manhã deste domingo. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, Pezinho. Bom dia a todos aí de Borrasópolis e do Jornal Catugi também. Muito bem. Você está com um projeto aí, Pedalando o Meu Paraná. É para quando esse projeto? A ideia inicial é a partir de agosto. A gente tem dois projetos, na verdade. A gente tem um plano A, caso a gente consiga aí o patrocínio nos próximos meses, que é a partir de agosto, que é pedalando mesmo por todas as cidades do Paraná, 399 cidades, como tu falou, e esse projeto vai durar aí 2 anos. É um projeto de 2 anos, é um projeto longo, no qual a gente não vai só passar pelas cidades, nós vamos ir a cada dia em uma cidade diferente para conhecer os pontos turísticos, registrar, fazer matérias, projetos culturais, educacionais. Então, nós vamos mostrar um pouquinho do Paraná também para quem estiver em casa, né? Quem sabe, a gente tem tanta cidade no Paraná que a gente não conhece nem o nome, ou acha o nome estranho, ou porque não conhece. Então, a ideia é conhecer e divulgar também. E, além disso, aliar uma prática esportiva, né? E outra coisa, mostrar também o que esse povo consome, a gastronomia, é isso? Exatamente, faz parte, né? Porque cada localidade tem algum aspecto gastronômico ali, a gente conhece pouco da nossa gastronomia, a gente tem coisas aqui no Paraná que são conhecidas como barreado, por exemplo, ali na região mais sul do Paraná, mas em cada localidade, cada cidadezinha tem alguma coisa assim específica, né, que a gente acaba não conhecendo porque fica só ali interno, né? Eu estava vendo o projeto que você elaborou aí, que o senhor elaborou. O senhor é professor, né? Sou professor de língua portuguesa e língua italiana e também sou formado em pedagogia. Tá, esse projeto seu vai durar o quê? Cerca de 2 anos, é isso? Se der 2 certo? anos, exato. E durante esse... Dá 23 meses, na verdade, né? A gente está arredondando para 2 anos porque 23 meses vai faltar 1 mês aí somente, né? Tá, e todos esses municípios você vai de bicicleta? Então, a ideia é a seguinte, nós vamos visitar a cada dia um município, tem município que vai precisar mais de um dia devido à extensão e as atrações que tem ali nesse município, né? Então, vai precisar de um tempo maior. No projeto eu coloquei algumas folgas, né? Porque não dá para pedalar todo esse Todo espaço, dia, né? Todo dia, a gente cansa, tem que repor, e além disso, você tem que não só pedalar, você tem que pedalar e conhecer a cidade. Depois disso, ainda tem todo esse material coletado que você tem que preparar, editar, para disponibilizar através das mídias sociais. Então, isso exige também tempo. Então, a gente colocou aí no nosso planejamento pausas, né? Por exemplo, eu encaro isso aqui como um trabalho, porque é um período que eu vou estar trabalhando neste projeto. Tá, Então, e aí... a gente tem um fim de semana, 2 dias, o sábado eu já deixei fixo que eu vou ficar parado na cidade que eu estiver, e mais um dia eu vou escolher, dentro daquela semana, qual é a cidade mais importante para parar, tanto para visitar, quanto para trabalhar nos materiais editados. E no meio desses períodos aí, a cada 3 meses, a gente vai ter uma parada de 1 semana, para voltar para casa, porque a gente tem casa, tem família, tem tudo também, né? Então, a gente vai voltar e ter esse tempinho também para terminar os materiais de editar e postar. Essa volta para casa vai ser de carro, né? Vai ser do apoio. Exato. A gente tem aí a proposta do carro de apoio, que inclusive já fiz até para minha esposa, que também é professora, né? Para estar acompanhando com o carro de apoio, que estaria auxiliando não só no carro de apoio, mas também na preparação desses materiais. Então, a gente deixaria todo o equipamento
da viagem na cidade que a gente chegou, e nessa parada de uma semana a cada 3 meses, voltaria com o carro de apoio para casa, né, e depois de uma semana volta aonde parou. A sua saída, dando tudo certo, se Deus quiser vai dar, você precisa disso de apoio também, de patrocínio, já nós vamos entrar nesse detalhe aí. Mas a sua saída, ponto de partida é Toledo, onde você mora? Toledo. Então, nós temos um mapinha ali, depois tu pode colocar ele, compartilhar. Nós temos 3 voltas, né? Nós temos as 3 saídas aí, a partir de Toledo. A primeira saída a gente sai de Toledo, depois vai costeando aí a parte norte do Paraná, sempre pela periferia na primeira volta, dá em torno de 3.200 e alguma coisa de quilômetros. Eu não posso pegar aqui exatamente a distância para passar para vocês. Uhum. E depois nós temos um outro giro mais interno, né? Nesse primeiro giro aí da fase vermelha, são 109 cidades, 3.244 quilômetros. Depois nós temos esse segundo giro mais interno, que vai ser 4.283 quilômetros, que é o giro maior, né, a volta maior, o percurso, com 152 cidades. E a terceira fase ali, que vai estar no mapa em preto, são 138 cidades, 4.028 quilômetros. Eu coloquei aqui a quilometragem, mas isso é aquilo de uma cidade a outra cidade. Então, dentro da cidade, você acaba andando um pouco mais também, né? Então, aí você consegue, nessas 3 voltas, passar por todas as cidades do Paraná. Inclusive, no mapa, tu pode perceber que o percurso ele vai indo e voltando, né? Para que, se você não fizer dessa forma, você não consegue atingir todos os municípios. Tem que ser bem elaborado, né? Foi pensado aí praticamente uma semana para chegar nesse roteiro, né? Para quem não conhece, o professor Joel Muniz, ele mora em Toledo, mas tem parentes aqui em Borrasópolis, né? Exato, eu morei em Borrasópolis, né? Eu saí de Borrasópolis há exatamente 20 anos. Saiu eu e o professor Onofre. O professor Onofre todo mundo conhece aí. E a gente saiu nessa data de janeiro de 2002. A gente veio fazer uma viagem de bicicleta aqui para a região oeste do Paraná. Eu e ele. A gente era uma distância de mais ou menos 400 quilômetros, 350. A gente veio até Cafelândia, depois esticou até Cascavel. E, na ocasião, eu estava trabalhando somente na feira, ou seja, 2 vezes por semana, né? E quando eu vim para cá, eu passei em Cafelândia, onde eu tinha alguns parentes. E aí o meu primo falou, faz ficha aqui na Copacol, é uma empresa de abatedora de frango que tem aqui, muito famosa, provavelmente vocês devem conhecer aí, sim, aí também. E eu fiz ficha assim na minha cabeça de quem mora aí em Borrasópolis, né? Eu vou fazer uma ficha, daqui 2 anos eles chamam. No outro dia, entraram em contato comigo, que era para eu ir lá fazer entrevista para começar a trabalhar. Então, o professor Onofre, ele voltou sozinho da viagem e eu acabei ficando. Você já ficou por aí? Eu fiquei por aqui. Eu vim fazer uma aventura de bicicleta juntamente com ele, e ele voltou e eu fiquei. O nome da sua mãe, onde ela mora? Que bairro que ela mora? Ela mora aí no centro, na frente da Casa Pereira, né? Para baixo do mercado ali. A Lucinda Soriano, né? O Soriano é bem conhecido aí na cidade também. É verdade. Você tem só a mãe aqui ou tem mais parentes? Eu tenho parentes, tem tio, tem os primos aí também, tem vários parentes aí na cidade também. Agora, você disse que foi para Toledo de bicicleta com o professor Onofre. Então você já tem experiência, então você já é preparado fisicamente para isso. Essa questão do preparo fisicamente é que assim, vocês não estão me vendo de corpo inteiro. Quem me conhece aí sabe que eu sou baixinho, magrinho, então quando a gente fala de preparo físico, a gente tem na cabeça aquele cara meio musculoso, né? Certo. Mas para o ciclismo não é necessário tanto tem que ter um preparo físico e, nesse caso dessa viagem, também um preparo mais psicológico, porque é uma quantidade de tempo bem longa. Nessa viagem que nós fizemos aí, em 2002, inclusive, a ideia surgiu numa pescaria. A gente foi pescar ali no sentido do Itacolomi,
Eu comentei que tinha vontade de vir visitar a região oeste do Paraná, e o professor Noff falou, vamos de bicicleta. Eu falei, vamos? Assim, meio... mas nós nunca tínhamos viajado naquela época, né? E o primeiro dia que a gente viajou, a gente já fez de Borrasópolis a Quinta do Sol, num dia, que é 115, 120 quilômetros, né? É óbvio que cansou um pouquinho e depois os outros dias foi mais se adaptando. Em 2003, no ano seguinte, depois de um ano que eu já estava trabalhando na Copacol, eu fiz uma viagem patrocinada pela Copacol, pelo Anel de Integração, né, que na época foram 1.500 quilômetros, o Anel de Integração, onde tinha os pedágios, as estradas principais, a gente passou ali perto em Curitiba também, e foram 19 dias de viagens. Depois de 2006 para 2007, o professor Onofre também fez comigo uma outra viagem. Nós fizemos o contorno do estado do Paraná. Nós passamos por todas as cidades que contornam o estado. A gente saiu de Cascavel e foi contornando, passamos lá beirando o rio, que faz divisa com São Paulo, descemos o litoral e passamos beirando Santa Catarina até chegar em Cascavel novamente. Nessa viagem, foram 2.500 quilômetros praticamente e 30 dias de viagem. A gente passava pela cidade, a gente não parava. A ideia desse projeto agora é parar, cada cidade parar. Conhecer a particularidade de cada lugar, né? Exato, essa é a diferença, né? Então, naquela época, a gente fazia aí 110, 120 quilômetros por dia. Agora, a ideia já é ir mais devagar para conhecer mesmo e não só ficar pedalando pela cidade. Mas o professor Onofre direto está viajando aí, para quem conhece ele já sabe. Ele já viajou, inclusive, muito mais que eu, né? Já foi para Bahia, foi para Minas Gerais. Ultimamente, ele estava em Petrópolis aí no mês passado, tudo de bicicleta, né? Agora, professor, é claro que esse projeto tem um custo. Você trabalha, você tem o seu salário todo mês. São praticamente 2 anos aí, 23 meses, 2 anos sem receber salários. E esse projeto custa dinheiro. Ele não é simplesmente eu vou sair por aí e acabou. Tem custo. Eu estava vendo aqui que você precisa comprar o carro de apoio, precisa do apoio, do carro de apoio, né? Claro que é para levar os mantimentos também, levar os equipamentos, tudo. E isso custa dinheiro. De que maneira você vai conseguir angariar esses fundos? É através do patrocínio? O principal seria conseguir o patrocínio. Tá? Esse documento que tu tem em mãos aí, a gente já está dando uma alterada nele, porque assim, tem alguns detalhes que a gente não tinha colocado ainda na ponta da caneta e outros que não vão precisar. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação só para vocês imaginarem. Quando a gente fala de 2 anos, são 650 dias. Né? Vamos pegar só a alimentação. 2 pessoas, caso a gente tenha a pessoa com o carro de apoio. Né? Vamos pegar vou fazer a base de hoje, jogando por baixo. Né? Então, vamos supor que uma pessoa gaste R$40 por alimentação por dia. Né? Então, no final, a gente teria R$23 mil por pessoa, que daria R$46 mil no final desses quase 2 anos. Isso só de alimentação. Isso economizando também, né? Eu estou economizando, estou jogando por R$20 é o preço de hoje, e você sabe que tem cidade aí que R$20 você... Come o pão com mortandela. É um lanche numa padaria, né? Come o pão com mortandela, às vezes, né? E eu não estou colocando aqui, se eu colocar hospedagem, um quartozinho de casal, mas se tiver carro de apoio também você já se livra disso. Então, assim, eu não coloco na ponta da caneta nem alimentação e nem hospedagem. Certo. Porque eu tenho certeza que quando a gente começar com o projeto, que o projeto for divulgado para as cidades, que a gente entrar em contato com as secretarias de esporte, de educação, de cultura, ou até mesmo instituições como igrejas ou desbravadores, que a gente tem um grande contato com essas pessoas em quase todo o Paraná, e falar assim, tal dia a gente vai passar aí nessa cidade, vai ficar aí, eu tenho certeza que as portas se abrem. Então, alguém vai convidar, vem almoçar na minha casa, vem dormir aqui, porque é um dia somente em cada lugar. Então, a gente vai incomodar, mas vai incomodar pouco. Então,
Eu acredito que essa despesa de alimentação e hospedagem, que só se a gente fosse somar isso, daria aí praticamente mais de 100 mil reais, ela está eliminada. É porque o povo é solidário, o povo ajuda. Ainda mais um Exato. projeto desse. Gasta mesmo é com manutenção de carro, é combustível, né? Exato. O combustível, tipo assim, eu tenho hoje um Celta. O Celta vai, mas ele não tem aquele conforto para caso você precisar dormir. Então, eu tenho a ideia de conseguir trocar o meu carro por uma Dobrô, né? Que daí eu já consigo adaptar, como eu estou trabalhando atualmente também, assim, trabalhando não, mas eu estou estudando um pouquinho de marcenaria, aí eu mesmo já conseguiria adaptar para poder fazer essa viagem. Então, aí, trocando o meu próprio carro por um outro, eu conseguiria adaptar para deixar no jeito para viajar. Combustível, se eu jogar no preço de hoje, né, vou colocar aqui uma média de 7,50, que pode subir mais para frente também, nós temos aí no total da viagem quase em 12 mil quilômetros de percurso completo, mas aí vai dar um pouquinho mais, então eu vou arredondar para 15 mil, vou colocar uma média de gastos aí de 10 quilômetros por litro, então a gente já teria aí praticamente 1.500 litros de combustível, que ia dar praticamente 11 mil reais. Né? Agora, a gente tem que contar também aqui algumas coisas, por exemplo, eletrônicos, câmera fotográfica, computador, para você fazer um registro decente, né? Você pode filmar com o celular, mas você está mostrando a cidade, tem que ter um material de qualidade boa para poder divulgar isso também, né? Depois você pode postar no YouTube. A gente está tentando monetizar o canal ainda, porque ele precisa de uma quantidade de horas para ser monetizado atualmente. Eu tenho a quantidade de inscritos lá no meu canal já suficiente para monetizar, mas ainda falta a quantidade de horas. Então, inclusive, quem quiser ajudar, já pode ajudar entrando lá no canal, assistindo alguns vídeos que tem lá, o Joel Muniz, né? Já tem algumas lives que eu gravei sobre a viagem, explicando como vai funcionar. E depois que tiver monetizado, esses vídeos sendo postados, já tem uma ajuda de custos aí também através do próprio canal. A gente sabe que não é aquela coisa. Mas já ajuda, né? Já ajuda, tudo que entrar ajuda. Agora, professor, já apareceu alguém interessado? Você já começou a divulgar esse projeto ou não? A gente começou a divulgar este ano, então nós estamos na primeira semana ainda, né? A gente preparou todo o material ano passado e a divulgação mesmo começou a partir do dia 1º. Então, a gente não tem nenhuma resposta positiva ainda. Estou colocando o telefone na tela aqui, se alguém interessado aí, ó, é 99961-1800 DDD 45. Exatamente. São já está na tela aí. Se alguém... detalhes, coisa e tal. Hoje, o valor, ó, tirando tudo que precisa ali, que é, tipo assim, alimentação e hospedagem, que eu não vou contar, e outros tipos de coisas que eu, tipo assim, encaro como custo pessoal, por exemplo, vestuário, calçado, esse tipo de coisa, que tem muita gente que coloca na lista, mas eu vou ter que comprar roupa e comprar calçado de qualquer forma, mesmo estando em casa. Então, não coloco isso na ponta da caneta. Então, o valor total hoje para as duas pessoas, né, tanto eu e minha esposa, e combustível, que é 130 mil reais, para os 2 anos. Isso inclui já o carro adaptado? Porque assim, eu não estou colocando o carro, eu coloco na lista de preço ali para saber que a gente precisa comprar ele. Mas é uma coisa que depois vai ficar para mim. Então, é óbvio que se encontrar um patrocinador, o patrocinador vai falar assim, eu vou comprar o carro também. Eu já acho um pouco de exagero nessa parte, porque depois eu gostaria de trocar o meu carro e depois ficar com esse carro para mim mesmo. Então, porque você vai ficar 2 anos com ele viajando, vai ter até um apelo sentimental aí. Então, eu nem conto essa questão. Então, o que eu coloco aqui é alguns aparelhos eletrônicos, combustível e um valor que seria referente ao trabalho. Como a gente comentou aqui, a gente vai ficar praticamente 2 anos sem estar ministrando aula. Isso não é um turismo, é um trabalho, né? É um trabalho. Então, eu estou entregando esse projeto para as empresas
como um trabalho. Então, a empresa que quiser patrocinar em troca da divulgação do nome, eu vou estar recebendo o salário desta empresa. Então, esse valor praticamente aí, tirando combustível e eletrônicos, é o valor que não chega nem perto daquilo que eu estaria ganhando aqui se eu estivesse em casa, mas é uma ajuda de custo para que eu mantenha a casa que eu tenho aqui em Toledo também. Então, a maior parte disso não é para cobrir despesa da viagem, mas é um valor aí para a gente subsidiar aqueles custos que a gente tem aqui em Toledo, né? Tá, e esse projeto sempre tem que ter o apoio da família. O apoio é restrito? A gente está até tentando, inclusive, levar a esposa junto, né? Isso, e ela apoia, então? Ela apoia? Ela apoia? Apoia. Ela fica assim, né? Eu acho que toda a família fica com o pé atrás, mas vai, né? Ela te chamou de maluco já, não? Não, ela já me conheceu meio maluco, então, né? Quando a gente já se conheceu fazendo rapel, acampando, escalando montanha, então o ciclismo é só mais uma loucura. Certo, professor. Então, vale destacar aqui que os patrocinadores estarão estampados aí no carro, né? Porventura dando certo. No carro, camiseta. Na roupa, né? Na roupa. É interessante, assim, porque, tipo assim, quando você chega numa cidade, vai dar uma entrevista, porque isso acontece, você pode deixar o carro de apoio no fundo, fica aparecendo. Numa entrevista em que a emissora deixa mencionar a marca, você pode mencionar, porque você sabe que tem muita emissora que não pode mencionar. Então, Então, tendo esse aval da emissora, você menciona quem é o apoiador. E 130 mil para 2 anos não é uma quantidade alta, porque também você não precisa ter esse aporte tudo de uma vez. Você pode fazer isso mensal, né? É verdade. Agora, professor, é um sonho seu, estou percebendo aqui, que você fala com muito carinho desse projeto. E qual é o plano B? O plano B parece que não é muito legal, não, né? O plano B você caso... Fala meio assim com o plano... Vou falar do plano B, porque o meu sonho, e isso desde que eu morava em Borrasópolis ainda, você nasceu aqui? Há mais de 20 anos. Não, eu nasci em Autônia, mas eu morei 10 anos aí praticamente. 10 anos aqui. Veio pequenininho. 10 anos. Morei no Laranja Doce, estudei numa escolinha de sítio, depois, quando era aquela multisseriado. Eu perguntei se depois veio pequenininho. Perguntei se veio pequenininho pra cá, não. Pequenininho não, novinho, né? Novinho, 11 anos eu estava aí. Certo. Então tá. Estudei no Castelo Branco, me formei no Castelo Branco, no José de Anchieta. Então tá, esse plano B aí é de carro que você quer? Aí você vai ter que fazer de carro, né? O plano B, assim, a ideia da viagem eu quero fazer, independente de patrocinador ou não. O plano B é caso o patrocinador a gente não conseguir, eu faça de carro. Mas daí vai ter custo igual, vai. Só que assim, eu como professor de língua italiana, hoje eu tenho uma escola que todas as turmas que eu tenho estão online. Então eu conseguiria viajar e de noite, que as minhas aulas são sempre das 7 às 9 horas da noite, eu conseguiria, na cidade que eu estiver, dar a minha aula tranquilamente. Agora, de bicicleta, eu já não consigo fazer isso, porque imagina, eu tenho tempo de viagem de bicicleta de uma cidade a outra, que vai dar numa média de 4 horas, vamos colocar aqui, né? Tem cidades mais perto e cidades que dá até 90 quilômetros, e no mapa ali eu já dividi que as cidades que têm a distância maior, eu divido em 2 dias, justamente para não ter o tempo de visitar a cidade. Então, você tem a viagem de bicicleta, o tempo para visitar a cidade, e se você for trabalhar ainda, dando aula, não sobra tempo nenhum, nem para você conhecer a cidade e nem para preparar os materiais que você precisa para jogar disponibilizado aí na internet. Não sai nada bem feito. Fazer não sai nada bem feito. De carro, a gente já consegue fazer isso, porque você chega cedinho numa cidade, né, conhece, e de noite você tem o computador ali, mas agora, que nem você falou, não é tão legal, porque quem está olhando de fora, quando vê o ciclista, ele já abre mais o coração para receber.
Agora, quando você chega de carro e fala, estou passando de carro em todas as cidades, já não é aquela mesma visão, né? Não é a mesma ideia. Então, esse projeto aí tem início para agosto, se Deus quiser, vai dar certo. E nós estaremos falando muito do senhor, se Deus quiser, aí, mostrando o seu trabalho também, né? Porque isso não é um turismo, é um trabalho. E para acessar o seu canal, eu sei como é que não é fácil monetizar, o trabalho aqui foi duro, né? Mas já estamos monetizados. O seu canal é Professor Joel Muniz ou Joel Muniz só? É Joel Muniz. Só Joel Muniz? Isso, depois eu posso mandar o link e deixar disponível para ti aí também. Vou colocar aqui também. Inclusive, essa parte aí do patrocínio, né? É interessante ter um oficial, mas assim, quando você passa numa cidade, né? Você tem uma empresa ou outra que quer ajudar também, então... Aí você coloca no vídeo depois, né? Coloca no vídeo, exatamente. Você fala, ó, estamos na cidade tal e tem essa empresa aqui. Porque imagina, assim, quem estiver assistindo de casa, né, vai conhecer a cidade, vai conhecer alguma empresa daquela cidade. E eu penso que futuramente aí seja um produto, assim, vamos colocar aqui esses vídeos como produto que as pessoas podem consumir até para escolher um roteiro de viagem, porque em vez de viajar para o exterior, quem sabe, vamos conhecer algumas cidades do Paraná, até um material turismo, de pesquisa interessante, né? Um turismo, né? Um ponto turístico. Exato, né? Exatamente. Por exemplo, eu vou citar de Borrasópolis, eu estive aí em setembro. Certo. E eu não sabia ali que na beira do Rio Ivaí, indo no sentido da Fogueira, tem uma espécie de hotel fazenda ali. E não conhecia. Fui conhecer através de vídeos. Depois eu falei, resort, eu estava né? lá e não sabia. É o resort do Fábio. Exato. A próxima vez que eu voltar, eu quero ir lá. Então, esse tipo de coisa, né? Tipo, quem mora na cidade, aí talvez aí mesmo da cidade não sabe que tem um negócio. E é interessante, por exemplo, você falou aí, você citou, eu vou viajar para o exterior. Não, mas peraí, aqui no Brasil, no Paraná, tem pontos turísticos diferentes. Vamos dar uma olhada no canal do professor Joel, do Joel Muniz, e lá ele vai nos guiar, vai dar a ideia de quais os municípios, quais os pontos turísticos que são legais, que a gente vai visitar. Esse município é assim, eles comem isso, e o ponto turístico deles é isso. Isso é muito legal, muito interessante. Além dos atrativos naturais, porque quando a gente fala de pontos turísticos, a gente só pensa monumento, estátua, praça, esse tipo de coisa, né? Mas você vai talvez numa cidade que não tem tanto, uma cidade pequena, mas você tem uma cachoeira importante, né? Você tem um resort ali que é uma coisa diferenciada. Então tem muito desses atrativos naturais que é desconhecido, caverna, gruta, cachoeira, isso tudo faz parte também do turismo, né? Turismo ecológico. Professor, eu quero agradecer a sua disponibilidade, viu? E desejar sucesso aí. Nós estamos aqui à disposição. Você pode enviar vídeos também do projeto depois. Nós se comprometemos aqui a divulgar no nosso canal também, no nosso jornal. Que Deus abençoe. A gente deixa o convite para vocês irem acompanhando aí. Deixa eu só explicar um pouquinho do canal. O canal, eu tenho esse canal há 12 anos já no YouTube. E nunca monetizei, porque qual que foi a minha intenção ao abrir um canal? Nunca tive a intenção de ganhar dinheiro. A gente compartilhava material de aula, cursos que a gente dava no Senai para desbravadores. Então, o meio de compartilhar o link era mais fácil do que ficar entregando em pendrive, em CD. Então, a gente criou esse material, esse canal para isso, né? A gente está tentando transformar hoje esse canal para atender os requisitos da viagem. Então, quem acessar o canal hoje vai ver muitos vídeos que não tem nada a ver com viagem, porque é coisa de 12 anos atrás. 12 anos atrás. Então, a partir de fevereiro, nós estamos planejando uma série, conhecendo as cidades, que é antes de viajar, que é falar sobre cada cidade, população, a origem do nome, falar os pontos turísticos. Então, assim, mais ou menos 5 minutos sobre cada cidade. Então, isso a partir de fevereiro. Mas a viagem em si e a produção dos materiais
em relação às cidades que vai ser em loco e a partir de agosto daí. Professor, muito obrigado, sucesso aí, que Deus abençoe. Esse projeto, tenho certeza, vai sair do papel. Obrigado, a gente agradece, e o patrocinador não precisa ser de Toledo, pode ser de Borrasópolis, pode ser de qualquer cidade do Paraná, porque a gente vai passar em todas elas, né? O telefone está na tela aí, se alguém quiser já entrar em contato com ele, pegar mais detalhes, de que maneira pode ajudar, tá aí, ó, 45 99961 1800, fala com o professor Joel. Às vezes você pensa que ele é maluco num projeto desse, mas não é maluco, é um sonho e vai mostrar as 399 cidades do Paraná. Às vezes até você mora aí na sua cidade, você não sabe que tem ponto turístico legal e que ele vai mostrar aí. Um abraço, professor. Obrigado e abraço a todos aí de Borrasópolis e região.